Pentágono divulgou o segundo lote de arquivos sobre OVNIs. JP vai comentar sobre os arquivos que foram divulgados, bem como sobre alguns trajes que ele usou em missões secretas enquanto servia na base aérea de England. Você está ouvindo Exopolítica hoje com o Dr. Michael Salla, sua fonte para a verdade sem censura, sobre a agenda humana, extraterrestre, global, política. Clique no botão curtir, inscreva-se nesse canal. E agora aqui está o Dr. Michael Salla. Bem-vindo, JP. Fico feliz de estar aqui, doutor, trazendo informações. Belos tempos que estamos vivendo, não é incrível? A divulgação está acontecendo aos poucos. As pessoas agora estão sendo expostas a arquivos sobre OVNIs que o Pentágono está divulgando. Eles acabaram de lançar o segundo lote, então já se passaram 2 semanas desde o primeiro lote. E com o segundo lote, eles divulgaram muitos vídeos de diferentes OVNIs que foram fotografados ou filmados pelos militares. Não sei se você chegou a ver muito do primeiro lote, mas qual é a sua impressão até agora? Eu os vejo em primeira mão. Eu vejo essas naves pousando na base. Você entra na base, vai até esse local e vê de primeira mão esses TR-3Bs, esses orbes voando por aí. Então agora, com a divulgação desses vídeos, acho que será um alívio para todos esses soldados que têm passado por essas experiências. Não é só na base aérea de England, isso acontece no mundo todo. Essas forças armadas estão espalhadas pelo mundo. Temos contato com esses países. Você mencionou a base aérea de England, onde serviu de 2020 a 2024, quando se aposentou. E foi a partir de England que você realizou diversas missões, inclusive missões secretas. Você também mencionou naves antigravidade que pousaram, nas quais você chegou a embarcar. Em alguns casos, enquanto estava em England. É muito interessante que um dos vídeos, eu queria mostrar um deles, mostra um OVNI na base aérea de England em 2023. Eu quero reproduzir esse vídeo, pedir que vocês reajam. Aqui está. É um OVNI fotografado por uma aeronave que decolou da base aérea de England, eu acredito que em outubro de 2023. Então, olhando para isso e sabendo que foi um avião da base aérea que tirou essa foto, qual é a sua reação? Que fez esse filme, aliás. A minha reação é que isso pode estar vindo do Golfo da América. Temos o Golfo da América, o Triângulo das Bermudas, parte do Atlântico. E então, a Flórida, como sabemos, é uma península. Então, no Golfo da América temos muita coisa. Naquela parte do oceano, no Golfo da América, conseguimos algumas cúpulas. Temos algumas coisas que estão debaixo dos oceanos. Se isso tivesse ocorrido perto da costa da base aérea de England, teria sido capturado no Golfo da América. E teríamos muitos contatos. Eu realmente realizei uma missão lá. Me lembro de ter registrado essa missão com você. A meu respeito, eles me levaram para... Acho que isso já aconteceu antes do que aconteceu com a Venezuela. Eles me levaram para uma espécie de plataforma de petróleo com um TR-3B no Golfo da América, um pouco mais afastado de Cuba. É como se fosse uma triangulação de England para Cuba, depois para aquele local. Fica bem no centro do Golfo da América. Eu lembro de ter visto os nórdicos. Eu sei que as notícias estão dizendo que os nórdicos têm cerca de mais de 2 metros, mas eu acredito que possam ter tamanhos variados. Os nórdicos que vi têm mais ou menos 1,90 m.
nessa faixa de altura. Eu tenho 1,83, então eles eram um pouco mais altos do que eu. Nunca os vi com bem mais de 2 metros. Não sei sobre os reptilianos, greys ou insetoides, mas os nórdicos, eu interagi bastante com os nórdicos, eles interagiram muito com os militares e governos ao redor do mundo, eles interagem. E a maioria das suas bases fica em nossos oceanos interiores. E agora eles têm o controle dessas arcas, essas naves, esses vídeos que estamos vendo. Podem ser naves deles interagindo com as forças militares da base aérea de England. É realmente incrível. É muito empolgante ver esses vídeos sendo lançados. Eu sei que aparece que está censurado. Acho que o arquivo diz que é na base aérea de England. Eu acho que eu sei o motivo pelo qual essa informação foi omitida, porque revela o local onde o incidente aconteceu. Se isso aconteceu na costa do Golfo da América, pode ser que seja o mesmo local onde nos levaram para encontrar os nórdicos. Esses locais ainda são confidenciais. Eles podem divulgar os vídeos e tudo mais, mas os locais para a proteção desses indivíduos, dos outros soldados que trabalham nesses locais, são informações confidenciais para a segurança da nação. Não queremos que outras pessoas interajam com essas tecnologias. É importante que você mencione que teve contato com extraterrestres de aparência nórdica desde 2008. E enquanto servia nas Forças Armadas, você participou de missões secretas, fazendo parte de um contato militar com os nórdicos que ocorreu em diferentes lugares, como você mencionou, no Golfo da América, numa plataforma lá. E então, os nórdicos... Isso é importante porque, hoje em dia, muitas pessoas falam sobre as 4 raças diferentes que foram identificadas, os greys, reptilianos, insetoides e os nórdicos. Muitos abduzidos falam sobre seres cinzentos, reptilianos, insetoides, mas não tantos que falam sobre os nórdicos. Você acha que a Fox News vai ficar com a imagem de não sei o quê? É incrível. Em 2026, nós dissemos desde o início que poderia ser que essa administração divulgasse os arquivos, e isso está acontecendo. Você disse no ano passado, você estava dizendo que os lançamentos de arquivos grandes estão chegando. Estou muito feliz que isso esteja acontecendo, mas mesmo assim nós temos esses vídeos sendo divulgados. Tem pessoas dizendo, agora temos 4 tipos, sabe? O líder está dizendo temos 9, então quais são os outros 5 tipos? Temos os plasmas, sabemos disso. Temos outros tipos, formigas, aquelas formigas que vivem no interior, são de alguma forma relacionadas aos insetoides. Temos outras espécies por aí que ainda nos monitoram, que estão há milhares de anos, até mesmo muito antes de nós, em nossos oceanos, no interior da Terra. Eu acho que eles têm alguma ligação com Marte. Eles provavelmente vieram de Marte. Há centenas de milhares de anos se estabeleceram na Terra. Eu acho que é isso que está acontecendo. É como eu disse, tivemos a divulgação dos vídeos, a divulgação dos seres, das pessoas que estão se comunicando conosco, das naves, mas não temos a divulgação das medbeds e da tecnologia que usamos nessas missões, que podem mudar a humanidade como a conhecemos. Isso pode mudar a forma como vemos o mundo. Temos o celular, isso mudou em 10 anos. O celular tirou tantos empregos do mercado, e é disso que as pessoas têm medo, que essas tecnologias possam prejudicar a economia e bagunçar tudo ao nosso redor. A forma como
entendemos as coisas. As pessoas começam a se sentir confortáveis com a forma como era nos anos 80, 90, 2000. E do nada surge a IA. E vocês vão ouvir falar muito sobre IA. IAG, Inteligência Artificial Geral. Isso virá à tona mediante divulgação. Isso vai se manifestar no âmbito espiritual interdimensional. Porque esses sistemas de inteligência artificial geral, que é a IAG, que já existem, estão integrados em algumas tecnologias, como naves, com trajes de águia. Acabei de postar isso, e também diferentes veículos que os militares usam, que possuem antigravidade e estão relacionados à energia do ponto zero. Isso é muito importante. Essas naves que têm energia de ponto zero e são pilotadas, têm tripulações e assim por diante. Vamos analisar algumas das evidências que você reuniu, que me enviou sobre essas aeronaves. Eu queria mostrar mais alguns vídeos desse comunicado do Pentágono, que eu acho que valem a pena conferir. Aqui está um vídeo que acaba de ser divulgado e mostra uma formação de OVNIs. Vamos dar uma olhada nisso. Mostra vários OVNIs voando em formação. Eles aparecerão na tela em breve. Eles são muito pequenos. Existe um, tem um, você pode ver um agora. Você consegue ver? É isso aí. Bom, isso é um OVNI que foi filmado em 2019, foi em outubro. Eu creio que tenha sido no Oriente Médio. Tem vários deles que aparecem de repente. Você gostaria de conversar sobre isso? Você sabe o que é isso? O que você diria? Essas poderiam ser naves. Não aparece. O fato é que a distância foi omitida. Vimos um avião e, de repente, você vê literalmente 4 desses pontos voando em direção à formação. Essas poderiam ser as esferas que vêm dos oceanos para fazer reconhecimento. Aquelas de que sempre falávamos. É verdade. Eles fazem reconhecimento do oceano, eles dão a volta, depois voltam, trazem esses dados de volta para o oceano. Pode ser isso, ou dependendo da distância, pode ser do tamanho de carros, esses OVNIs. Então, eles estão voando. Podem ser aqueles que recolhem os soldados e os levam para o Golfo, ou para o Atlântico, onde está aquela nave enorme. É muito interessante como eles voam tão próximos dos outros em formação. Parecem ter o formato de um charuto, mas depois se separam e você vê como 4 orbes viajando em formação fechada, ou 4 pontos viajando em formação. Então, eu acho que seriam como orbes ou sondas. É semelhante àquela tecnologia da esfera. Pode ser que seja a mesma tecnologia que eu vi sendo usada pelos nórdicos quando eles estavam treinando pilotos no Alabama. Eu lembro de você dizendo, quando foi naquela missão no Alabama, quando foi algumas vezes que os nórdicos disseram que iriam enviar muitos orbes e que esses seriam monitorados. Então, esse vídeo foi feito em 2019. Eles fazem isso há algum tempo. Muito interessante. A prova está aqui. Todo mundo vê isso. É isso que as pessoas querem ver. Eu fico pensando o que os pessimistas vão dizer agora.
Quando tudo isso for divulgado, tínhamos centenas de pessoas apontando para o homem com o chapéu de papel alumínio, mas agora todos os papéis alumínios estão apontando para a pessoa que está usando o chapéu de papel de alumínio. Então, eu acho que as pessoas estão levando isso muito na brincadeira. Isso vai envolver muito mais coisas. Eu vou dizer que nesse canal, eu sei que as pessoas estão levando isso como se fosse brincadeira. Estou conversando com algumas pessoas, elas dizem, alienígenas, oba, mas as coisas que estão sendo liberadas não são nem a poeira que está em cima dos móveis. Assim que você abrir esse móvel, é isso que você vai ver. É isso que vocês vão ver de verdade. Coisas que vão chocar as pessoas. Quando começarem a divulgar essas tecnologias e as pessoas disserem, caramba, já vivemos assim, já viajamos assim, eles já têm isso. Vai piorar. Vai além. As pessoas precisam levar isso muito a sério. Parem com essa gritaria de tanto faz, são só alienígenas, como o Trump postou sobre alienígenas, os alienígenas greys acorrentados. Quero que as pessoas entendam a mensagem. Os maus cairão, os que não querem a divulgação cairão. Os chapéus negros perderão e muitas pessoas estão perdendo a vida por causa da divulgação dessas informações. Isso tem a ver com a tecnologia que pode manipular, nanotecnologia que pode manipular e se recriar dentro do cérebro como um vírus que pode fazer você fazer coisas que você não quer. Nós temos essa tecnologia e essas tecnologias estão vindo de extraterrestres. Eu quero que as pessoas entendam que esses seres que estão compartilhando tecnologia com governos ao redor do mundo, eles têm a capacidade de ter um pequeno tipo de nanovírus que pode se reproduzir no seu corpo, no seu cérebro e fazer você fazer coisas que você não quer. Quando essas coisas começarem a aparecer, esse filme que eu tenho falado para as pessoas do Steven Spielberg, ele sabe muita coisa diferente, mas esse filme vai abrir os olhos de muita gente sobre como esses seres funcionam e o que eles podem fazer. Então, estamos falando de seres milhares de anos mais avançados do que nós. E isso vai abalar as estruturas. Isso é só a poeira na superfície que está sendo liberada. O que foi liberado parece ser principalmente tipo orbes, drones, coisas menores. Você vê muitos pontos, como nos 2 vídeos que eu acabei de mostrar, você vê muitos pontos voando em formação ou algo assim. Isso contrasta com o que você filmou. Eu sei que já discutimos isso no passado. Estávamos divulgando isso há alguns anos já. As fotos que você tirou de diferentes aeronaves. Aqui está um triângulo voador. Você tirou uma foto. Essa é de fevereiro de 2019. Acredito que ele também tenha gravado um vídeo. Aqui você vê, não é um ponto. Não é um triângulo voador
As pessoas fizeram pesquisas, análises forenses dessas fotos, puderam afirmar que elas são reais, de acordo com as sombras. São fotos reais, não é IA. Essas são fotos que você tirou com o seu celular na época. Aqui está outra. Uma foto que você tirou em 2018 novamente. Não é um ponto, é um triângulo voador. Aqui está outro triângulo voador. Triângulos voadores. Você vê que são claramente triângulos. Essas são imagens diferentes, fotos diferentes. Essa foi tirada em 6 de setembro de 2017. Você vê triângulos, não são pontos. Esses triângulos voam. Tem tripulação. Imagine as coisas que nós temos agora. Tem 9 anos isso. O que eles estão divulgando agora são esses drones, esses orbes que eles estão publicando. Nos 2 primeiros lotes de arquivos que parecem ser o que eles estão divulgando, apenas vídeos ou fotos dos orbes, drones. Mas as naves reais que têm tripulação dentro, sejam humanas, parte de programas espaciais secretos, tripulação extraterrestres, eles ainda não estão divulgando, ainda. Eu lembro de ter tirado uma foto de um charuto na Baía de Tampa. Eu lembro de estar ao telefone com você e quase fui atingido por um raio depois de tirar essa foto. Isso foi antes do furacão Irma chegar e fazer aquele formato de L atingir a base aérea de MacDill. E pela primeira vez eles fecharam a base aérea de MacDill. E essa nave em forma de charuto que eu fotografei tinha orbes. E essa é uma nave nórdica, a nave em forma de charuto, nave nórdica. E tinha orbes que desciam. Você pode ver claramente as pequenas bolas de orbes. Essas pequenas bolas têm o tamanho de uma bola de praia, provavelmente um pouco maiores. E elas descem, fazem reconhecimento. E você sabe... É isso. Eu estou apenas mostrando as fotos que você tirou. Está aqui, essa foto da nave em forma de charuto. Outubro de 2017. Logo depois que o furacão Irma atingiu e fechou MacDill, a base aérea de MacDill. Foi uma das primeiras vezes que fecharam a base aérea de MacDill. Claramente uma nave em forma de charuto. Eu tinha um vídeo disso, mas aconteceu alguma coisa que fez com que o vídeo fosse removido. Você pode ver os orbes agora mesmo, quando dá o zoom. Aqui está. Estamos dando zoom. Veremos os orbes. Olha só. Aqui estão os orbes. Deixa eu parar. Onde os orbes aparecem. Esses vídeos e fotos que você tirou são muito impressionantes. Como essas naves são bonitas, você pode ver as inscrições nelas. Deixa eu voltar para onde você tinha os orbes. Eu achei muito interessante. Onde podíamos ver os orbes claramente. Claro, esses orbes estão sendo liberados por uma nave em forma de charuto. Esses são os orbes que agora estão sendo fotografados. É aqui que você precisa pausar. Ops, vou voltar só um pouquinho. Pronto. Dá para ver que tem um orbe aqui, outro aqui. Acho que você viu 5 juntos. O que esses orbes fizeram foi algo semelhante ao que os orbes fizeram com aquele avião na Malásia. Eles circulam, depois descem, fazem reconhecimentos, voltam a subir. Lembra quando eu tirei essas fotos? Eu não ouvi nenhum carro, não ouvi nenhum pássaro, como se eu estivesse em outra dimensão. Quando essas naves aparecem, eu penso, o que diabo está acontecendo? Tipo, essas naves aparecem e tudo fica em silêncio. Isso aconteceu comigo quando eu era mais jovem também, quando eu estava seguindo um orbe na floresta. Tudo ficou em silêncio. Tenho certeza de que essas são coisas, essas monitoram as pessoas. Já passei pela mesma experiência.
Você pode ver os orbes por toda parte. 1, 2, 3, 4, 5. Eu lembro de você me falando sobre os orbes ao redor do charuto. Você vê no vídeo, quando eu gravei aquela parte preta na nave em forma de charuto. Aquela parte preta subia, descia, como se estivesse surgindo, desaparecendo, se misturava às nuvens. E essa nave estava criando. Quando isso se forma, evidente que essas naves têm a capacidade de criar a atmosfera, criando nuvens do nada. Essas tempestades são realmente importantes para a revelação. Algumas tempestades são criadas por essas naves. Elas têm a capacidade de criar tempestades. Elas fazem algo com o éter, elas fazem algo com a atmosfera que a torna mais quente. Ou elas têm a capacidade de criar nuvens. E então, quando você lê a Bíblia, quando Moisés atravessou o Mar Vermelho, diz que à noite havia um fogo protegendo eles, e então, durante o dia, havia nuvem, coluna de nuvem que os protegia, enquanto atravessavam o Mar Vermelho, rumo à Terra Prometida. Eu sei que esses nórdicos ou esses seres interagem conosco há milhares de anos. Eu tenho certeza que outras religiões, outros povos que têm histórias sobre isso, entendem como essas naves interagem com as nuvens. Elas têm a capacidade de criar nuvens, simplesmente as criam. E então, quando você vira uma nuvem, mantenha os olhos abertos quando ver essas nuvens de tempestade. É realmente importante. Eu acho que isso vai ficar claro. Já dissemos isso aqui neste programa. Essas naves têm a capacidade de criar nuvens de tempestades. Com esses orbes que possuem uma energia que absorve calor ou emite frio, e as nuvens aparecem do nada. É uma tecnologia incrível. Você meio que falou sobre a relação entre as naves em forma de charuto e as naves nórdicas com as nuvens. Eu acho que em 2017 estávamos falando sobre isso. Eu quero mudar um pouco de assunto para este vídeo que você acabou de lançar no seu canal, chamado AG Suites. AG Suites. Você poderia falar um pouco sobre esse vídeo que você publicou? Eu publiquei esse vídeo porque muitas pessoas fizeram perguntas sobre a tecnologia, as medbeds. Sabemos que o presidente Trump divulgou aquele vídeo de medbed, depois o removeu e agora está até postando vídeos dele caminhando com alienígenas acorrentados. Agora ele está liberando esses arquivos sem restrições. Eu recebi o sinal verde, a pessoa que me deu o sinal verde voltou, graças a Deus. Ele estava no exterior e ele disse: eu acho que é hora de liberar o conhecimento sobre os trajes AGI. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Vamos falar sobre esse traje, em particular, que você me enviou. A imagem foi usada em alguns desses programas secretos. Você pode nos falar sobre esse traje? O capacete é semelhante ao que todos se lembram. Você pode ver que parece semelhante. A única diferença é que esse custa $450 mil e o meu custa apenas alguns dólares. Esses trajes têm visão térmica, comunicação, fornece dados em tempo real.
consciência situacional crítica para a missão. Quando eu falo de HUD integrado, eu quero dizer que ele tem um sistema AGI que se conecta com todo o traje. Basicamente, o próprio capacete é como um cérebro. Eu tenho certeza de que, eu mencionei isso no meu último vídeo, mas eu tenho certeza de que os pilotos que voam nesses jatos têm um capacete que se conecta ao avião, permite a comunicação entre eles. Esses capacetes custam $350 mil, até mais. Mas esses capacetes aqui, o que usávamos nessas missões, que eu lembro, tinha uma espécie de realidade aumentada, tipo, nos seus óculos, que mostrava a missão, mostrava a bateria, mostrava a atmosfera, mostrava a pressão arterial. Todos que usavam o capacete estavam conectados. O capacete estava conectado à unidade de respiração autônoma. Ela filtrava tudo do corpo, fornecia oxigênio, como se estivéssemos no espaço. Esses trajes são feitos com 3 camadas finas. Essas 3 camadas nos protegem de tudo o que existe no espaço ou em outros ambientes. Ou se você pousar na Lua, é uma tecnologia incrível. Tem regulação térmica. Eu estou lendo essa descrição aqui. Quero que vocês entendam os detalhes. Tem um sistema de aquecimento, resfriamento, que circula por tubos próximos ao corpo, regulando a temperatura corporal em condições extremas. Tem um sistema de gerenciamento de energia centralizado, que distribui a energia de uma forma eficiente por todos os sistemas e módulos. Tem uma camada flexível, alta, a camada de tecido flexível de alto desempenho permite mobilidade ao mesmo tempo que oferece resistência à abrasão, a cortes. Possui um sistema de comunicação criptografado para conexão segura em tempo real com o esquadrão e o comando. Possui uma inteligência artificial geral que permite a conexão com o esquadrão e a equipe de comando em tempo de comunicação quântica. É como se, num instante, soubéssemos o que está acontecendo. Esses trajes também possuem um sistema de refrigeração com tubos que passam por trás. Vou te enviar foto disso. Tubos que entram no sistema tão finos quanto um lápis. Esses tubos são realmente finos, eles sobem por aqui e regulam a temperatura corporal. Além disso, possui um sistema de módulos personalizável com módulos de liberação rápida para adaptabilidade e eficiência das missões. Dependendo do tipo de missão, esses trajes têm a capacidade de liberar alguns componentes para acoplar outras tecnologias que envolvem frequências. Todos sabem o que aconteceu na Venezuela. Esses trajes, eles têm a capacidade de emitir frequências. Não são apenas as naves ou as armas que fazem isso. Os trajes fazem isso sozinhos. Eles liberam frequências que podem atordoar o inimigo, podem deixá-lo atordoado. Quando você entra, entendemos por que conseguimos prender Maduro tão rápido. Se eles estiverem usando esses trajes, em pouco tempo, qualquer coisa em um raio de 6 a 9 metros desses trajes, se eles ligarem o traje
com a arma de frequência que possuem, tudo ao redor ficará atordoado ou tonto com a frequência, e o capacete protege o indivíduo com essa tecnologia. Estou falando dessa unidade. A Delta, não é só a Delta, vai além. Eu lembro de vestir o traje e mudar a minha atitude. Você fica sério. Você muda com esses trajes. Eles têm a capacidade de mudar você ao completar a missão. É um traje, é uma operação sem concessões. Nós permanecemos seguros, estáveis. Eu lembro que você descreveu uma missão em que voou para Ganímedes, esteve lá vendo algumas civilizações antigas e tudo mais. Esse é o traje que você usou durante a missão em Ganímedes. Esses são os trajes que usamos na Lua, em Ganímedes, em Saturno. Esses são os trajes que usamos. E o mais legal é que existe uma unidade separada que cuida das atualizações, dos dados, que cuida desses trajes quando os tiramos. Quando os tiramos, há uma unidade que cuida deles, desses trajes. Basicamente, você é o piloto desses trajes. Eles provavelmente custam milhões de dólares, não sei. Com todas as coisas que eles têm, eu acho que valem muito dinheiro. E então, tem uma unidade que cuida deles quando você tira esses trajes. Os pilotos de jato têm um sistema de ejeção do avião. Você não pode ejetar daqui. Então, eles realmente cuidam bem dessas roupas. Isso é bem legal. Um sistema de suporte integrado, força física reduzida e força, resistência e velocidade de reação aprimoradas. Lembra que eu disse que essa roupa tem um capacete que funciona como o cérebro e se conecta a todo o corpo, como se o seu corpo fosse o sistema nervoso da roupa, e tem microcâmeras que se movem ao redor. Então, ela reage, ela faz você reagir se algo estiver vindo em sua direção. Ela se move por você, seus braços, ela te protege. Você se troca dentro dessa roupa. Não estou dizendo que é como você chama de armadura do Homem de Ferro. Não, não é. Você ainda pode morrer usando essa roupa. Ela não te protege de uma arma nuclear. Mas ela te protege quando você está fazendo essas outras missões no espaço. Eu acho que todos esses viciados em espaço vão adorar esse traje. Todos esses astronautas. Eu sei que quando você estava servindo no exército e fez várias missões, você mencionou os triângulos voadores. Aqui está a foto de um triângulo voador que você tirou em fevereiro de 2019. Quando você participava desses triângulos voadores, o piloto usava um desses trajes? Vocês tinham que vestir esses trajes? Ou o piloto não usava o capacete? Ele usava um tipo de meio capacete, dá para ver a linha do queixo também. Talvez ele tivesse a conexão, mas eu não o vi usando o capacete inteiro. Mas eu vi o traje, era muito parecido com o que usamos. Esses pilotos usam esses trajes pretos que se conectam à nave. Isso é muito útil. Agora nós temos uma ideia dos trajes que são usados dentro dessas naves. Parte do programa espacial secreto. Claro, vocês também encontraram nórdicos, suas naves, mas os nórdicos que vocês encontraram geralmente estavam em discos voadores.
Mas nós tivemos nórdicos voando em naves parecidas com o TR-3B. Eu acho que como essas naves funcionam, eles estavam ensinando como elas podem viajar. Elas podem simplesmente desaparecer e aparecer em outro lugar, como se atravessassem um portal ou quebrassem o tempo. Eu acho que tem uma tecnologia, essa é a primeira vez que eu vou dizer isso também. Tem 2 buracos de minhoca, essas naves. Quando esses 2 buracos de minhoca interagem entre si, dependendo de onde você está dentro deles, eles se transformam em infinito, similar a quando você vê 2 espelhos, um para o lado do outro. Digamos que um espelho seja o buraco de minhoca e que o outro espelho seja um buraco de minhoca. Esses espelhos, quando interagem entre si, criam buracos de minhoca dentro deles. Quando a nave entra nesses buracos de minhoca, eles se transformam em infinito. O que significa que você pode acabar em outro lugar do nada. Eu acho que essas esferas também têm a capacidade de fazer isso. Essas esferas que orbitam uma nave ou um helicóptero podem colapsar. Quando colapsam, essas naves acabam em outro lugar, com as coordenadas da grade que lhes são dadas. E é muita coisa envolvida. Eu não sou cientista, mas tem muita coisa. Não sou cientista, mas tem muito a ver com a matemática, com a posição do planeta ao redor do Sol. A localização, eles precisam de grade do Sol, da grade da Terra, da grade da Lua, qualquer coisa que cause gravidade ou a rotação da Terra. E também a equação matemática de norte a oeste, porque está sempre flutuando. O campo magnético, eles sempre precisam ter uma maneira de descobrir na próxima semana onde o campo magnético estará, em que parte, porque isso também afeta onde você acaba. Você pode acabar em algumas centenas de quilômetros de distância do local onde aparece. Então, na Terra, quando você fala sobre... Para entender o sistema solar, você precisa da localização dos planetas, de qualquer coisa que cause a força gravitacional. E também das informações sobre o campo magnético de cada planeta. Digamos que eu queira ir a Júpiter, eles precisam descobrir onde fica o campo magnético de Júpiter, onde fica o campo magnético da Terra, e assim podem comparar. Isso, eles podem chegar lá. Mas quando eu fui, eu lembro de ter ido em uma armada de naves. Essas naves eram nossas, não eram naves extraterrestres. Estou falando de naves extraterrestres que têm a capacidade de aparecer do nada num piscar de olhos. É uma loucura. Cria uma bolha, quebra o espelho, acaba em qualquer outro lugar. Existe muita ciência por trás disso. Não sou cientista, sou apenas um soldado. Você nos deu muito em que pensar. Eu agradeço seus comentários sobre os arquivos divulgados pelo Pentágono, por falar um pouco sobre os trajes de voo que você usava durante as suas missões. Se você se refere a eles como um OCP, é semelhante a esse. Esses são os que eu uso. Eu acho que quando você vai para o campo de batalha em unidades leves, você usa esse. Mas você também usa... Eu sei que eles chamam de padrões de camuflagem ocupacional, mas esse é o tipo de traje de camuflagem padrão que você usa no Exército. Então, aqueles ternos pretos que você estava falando são apenas outro tipo de uniforme, os macacões pretos. Então, isso não é um OCP, isso é um traje AGI, isso. São trajes AGI que... traje de inteligência artificial geral. Como se eles soubessem tudo sobre você. Eles te protegem de forma semelhante. Não é como o Homem de Ferro, mas é realmente incrível.
se for lançado. Isso nos deu muito em que pensar, JP. Então, eu gostaria de dizer algo para finalizar para a minha plateia. Você gostaria de dizer algo? Esse é apenas a ponta do iceberg, pessoal, que está sendo revelado. Eu agradeço a todos que têm acompanhado e seguido a jornada da revelação, porque agora nós sentimos que todos estão falando sobre isso. Estamos vendo que todo mundo está falando sobre isso. Mas a frequência principal que precisamos cultivar, que eu vou dizer, a frequência do amor, a frequência do cuidado, a frequência de estarmos juntos como seres humanos e criarmos esse futuro de jornada nas estrelas. A Cúria Mater, do céu à terra. Obrigado, JP. Se você quiser saber mais sobre a divulgação de arquivos sobre OVNIs pelo Pentágono, se aprofundar no que isso significa para a transparência, eu recomendo meu próximo webinário em 30 de maio. Nele abordaremos essas divulgações feitas pelo Pentágono durante o governo Trump. Analisarei os 2 primeiros lançamentos e o que podemos esperar do terceiro e dos lançamentos posteriores, além de abordar as revelações sobre as diferentes civilizações extraterrestres que foram identificadas e que têm interagido conosco, assuntos que agora estão sendo discutidos pela mídia, pela grande mídia, bem como o documentário sobre o Dia da Revelação, dirigido por Steven Spielberg. Então, para os membros do Patreon, podem obter descontos, até mesmo gratuitamente, depende do seu nível de assinatura. Se preferir participar desse webinário apenas uma vez, acesse exopolitics.org e se inscreva para o webinário deste sábado, 30 de maio. Será uma ótima maneira de se atualizar sobre as revelações que estão acontecendo cada vez mais rápido a respeito de OVNIs e vida extraterrestre. Você terá acesso às informações mais recentes. Eu espero vê-lo lá. Aloha!